Bom, pessoal, você que é aluno aqui do nosso curso online do Sou Concurseiro Passar, se você seguiu as minhas orientações, quais foram as orientações? Só assistir essa aula aqui de resolução de questões, se você já fez as questões, né, de processo administrativo na forma de simulado. É muito importante isso. Se você está aqui agora, é porque você cumpriu essa tarefa direitinho e agora você está pronto para saber o que você acertou e o que você errou. Tá? Muito bem, questão número 1, caiu na prova do STM 2018. A desistência do interessado quanto ao pedido formulado à administração impede o prosseguimento do processo. Nós vimos isso, meus amigos, é errada essa questão. A desistência do interessado, né, não impede, né, você pode colocar aqui, não impede o prosseguimento do processo se a administração pública entender que aquele caso ali envolve uma situação de interesse público, né? Se envolve uma situação de interesse público, não impede o prosseguimento do processo, tá? Então é errado. Ai, Fábio, eu acertei, legal, viu? O pouco de aula que você teve aqui, você já acertou uma questão aí, já recente aqui, 2018. Próxima. Ainda de processo administrativo, questão número 2. Diz o seguinte. A competência pública conferida para o exercício das atribuições dos agentes públicos, ela é intransferível, tá? Mas renunciável a qualquer tempo. Gente, nessa parte aqui de competências dos agentes públicos, nós estudamos isso, gente. Nós estudamos isso. Eu separei aqui que você vai colocar essa competência. Primeiro tópico que eu quero que você memorize de competência, né? Ela decorre da lei. Sempre a lei vai dizer quem é competente. Sempre. Ela é intransferível. Intransferível. Ela é 3, improrrogável. 4, imprescritível. 5, pode ser objeto de delegação, pode ser objeto de delegação. Ela pode ser delegada, salvo casos do artigo 13 da Lei de Processo Administrativo. Salvo casos do artigo 13. Por isso, gente, renunciável não, questão errada. Então ela decorre da lei, é intransferível, é improrrogável, é imprescritível e pode ser objeto de delegação, salvo os casos do artigo 13. Beleza? Tranquilos? Beleza. Acertaram? Espero que vocês tenham tido 2 pontos já, né? Ai, Fábio, eu estou com 2 pontos. Olha só, que show! Questão 3. A fim de evitar anulação de processo administrativo, em regra, deverá ser exigido que os documentos juntados aos autos tenham firmas reconhecidas. Gente, a regra não é firma reconhecida. A regra não é firma reconhecida em cartório. Eu até falei na aula que hoje nem se pede muito mais isso, né? Só quando a lei determinar, só se pede isso aqui, firma reconhecida, né? Só se pede firma reconhecida quando a lei pede, tá? Então, questão está o quê, pessoal? Errada. Questão errada. Essa questão aqui, inclusive, está lá no artigo 22, que a gente viu, parágrafo 2º, tá? Em regra, não se pede firma reconhecida. A gente viu isso. Ai, Fábio, já tenho 3 pontos. Show de bola. Show de bola. Próxima questão. Questão de número 4. Vamos lá. Caso edite um ato administrativo
que remova de ofício um servidor público federal e posteriormente pretenda revogar esse ato administrativo, a autoridade pública deverá explicitar os motivos da sua segunda decisão, com a indicação dos fatos e fundamentos. Então, a administração ela fez um primeiro ato, ela removeu. E depois ela voltou atrás, ela revogou. Gente, deverá dizer por que ela revogou, né? Ela deve indicar os fatos e fundamentos por que ela revogou. A questão está certa, gente. Toda decisão administrativa, ela pede uma motivação, ela pede que a autoridade administrativa diga o porquê está realizando, tá? Então ela deve mesmo dizer o motivo, questão corretíssima. Questão de número 5. Olha só que questão fantástica aqui, essa número 5. A legislação autoriza a avocação de competência atribuída a órgão hierarquicamente superior. Então, eu tenho uma autoridade administrativa, eu tenho aqui uma autoridade administrativa e ela delegou uma competência para um inferior, né, para um órgão inferior, hierarquicamente inferior, né, delegou. A autoridade ela pode puxar essa competência de volta. A avocação. Delegação, passo uma competência para um subalterno, por exemplo. A avocação eu trago de volta para mim. Desde que tal avocação seja excepcional, temporária e esteja fundada em motivos relevantes devidamente justificados. Essa questão, gente, ela está exatamente o que eu estou te falando. A leitura da lei ela é importante. Vamos dar uma olhada aqui no artigo 15 aqui da lei, né? Olha aqui o que diz o artigo 15 aqui da lei do processo administrativo, né? O artigo 15 será permitido em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente superior, tá? A banca aqui, questão certíssima, artigo 15, tá? Artigo 15. Questão 6. Vamos lá. João, ao ter completado 50 anos de idade, tá? Então vamos lá. João, 50 anos de idade. Apresentou requerimento ao órgão público federal que culminou na abertura de um processo administrativo. No procedimento, ele anexou um documento probatório da sua condição de portador de doença crônica grave no fígado e requereu à autoridade competente a declaração da prioridade de tramitação. Acerca dessa situação, nessa situação, o benefício de tramitação prioritária deverá ser deferido. Deverá ser deferido quer dizer deverá ser concedido. Pelo fato de ele ter uma doença crônica, né? Pelo fato de ele ter uma doença crônica grave. Essa questão aqui, ela está no famosíssimo, e eu falei que isso aqui cai, artigo 69A. Vamos ver o artigo 69A. Sempre cai esse artigo, galera. 69A, tá aqui, ó. Vai ter prioridade pessoa com idade igual ou superior a 60, portador de deficiência e portadores de doença, tuberculose e tal, cardiopatia, contaminação ou qualquer outra doença grave, tá? Qualquer doença grave. E aí, né? Aqui ele fala doença grave no fígado, questão está o quê? Certo. Artigo 69A, ele tem que estar na tua cabeça, tá, pessoal? Combinado isso aí? 69A tem que estar na tua cabeça. Muito bem, muito bem. Ai, Fábio, tô acertando. Show de bola. Vamos lá, questão 7. O processo administrativo pode ser iniciado de ofício ou a requerimento do interessado, devendo tal requerimento ser formulado por escrito, ressalvados os casos que a lei admite a solicitação oral.
Veja que a frase, para você que estudou comigo, né, ela flui de forma tranquila, né, ela vai, né, ela soa bem nos teus ouvidos. Questão está aqui, né, a questão está completamente certa, questão está completamente certa, artigo 5º e 6º aqui da Lei do Processo Administrativo, que a gente viu eles direitinho, né? Beleza? Questão certíssima. Muito bem. Questão 8. Embora a competência conferida aos agentes públicos seja irrenunciável, há situações específicas que, conforme a conveniência, a lei permite que ocorra a delegação e a vocação. Perfeito, gente. Questão corretíssima. A regra é que ela é a competência irrenunciável. E, em alguns casos, ela pode ser delegada, avocada, conforme os casos da lei. Questão aí, não tem nem o que a gente perder tempo. Fábio, olha, essas questões estão muito fáceis, gente. Eu estou trazendo aqui para vocês questões do CESP, recente dos últimos concursos desse assunto, tá? Não pense que são questões fáceis. São questões que, para quem está estudando, está fácil, para quem está estudando de forma certa. Né? Como a gente viu detalhadamente a lei aqui, a gente fez uma análise completa dessa lei aqui. Para a gente está fácil. Imaginem para a caralhada de concorrentes que nós vamos ter que não vão olhar para um negócio desse aqui. Meu Deus, vamos falar que questão difícil. Tá? A nossa ideia aqui no Sou Concurseiro Vai Passar é fazer você fazer a prova rindo. Rindo de tão fácil. Não é rindo de desespero, não, tá? Eu quero que você faça a prova né? Porque tem gente que ri no desespero, não é verdade? O Wallace, quando tá nervoso, ele ri. Tá rindo agora. Vamos lá. 9. Questão de número 9. Vamos lá. Inconformada com a aplicação de uma multa, uma sociedade privada, contratada pelo poder público, ingressou com pedido administrativo de anulação da penalidade. Então, se ela pediu anulação, é porque ela acha que aquela penalidade, se é anulação, ela acha que a penalidade ela é ilegal. No curso do processo, o representante legal da sociedade foi chamado a prestar esclarecimentos, mas o dono da empresa, o representante da empresa, deixou de comparecer. A decisão final manteve a multa, razão por que a sociedade interpôs recurso administrativo. Vamos ver aqui o comando da questão. O não atendimento da intimação para comparecimento pelo representante legal da sociedade importou em renúncia ao direito da sociedade. Meus amigos, você não vai errar isso. Eu falei, o fato do cara não comparecer, uma pessoa que ingressou, que iniciou um processo administrativo, o fato dela não comparecer não importa em renúncia ao direito de sociedade. Nós vimos isso, né? Isso aqui foi o que mais eu bati na tecla. Tá? Foi o que mais eu bati na tecla. Questão que você bate o olho, veja Maria, é errado. Eu fico muito feliz porque essa prova aqui foi uma prova que a gente teve preparatório, que foi para o Ministério Público da União, foi em outubro a prova, e muita gente saindo da prova, mandando mensagens para mim, mandando agradecimentos para todos os professores, né, pelo belíssimo trabalho que a gente fez. Muita dedicação, né, gente? Mas vocês têm que seguir aquilo que a gente está fazendo aqui, está determinando aqui. Leitura da lei, estuda, resolve questões. 10. Vamos lá. É a mesma questão do MPU, tá? A gente viu o mesmo comando aqui da empresa, que levou uma multa e ela entrou com recurso. Ela entrou com processo administrativo, né? Vamos ver outro comando. Caso a lei seja silente, calada, para que o recurso administrativo interposto seja admitido, será necessário o depósito prévio do valor da multa.
Para uma empresa recorrer, para uma empresa entrar com recurso, ela tem que fazer o depósito, de bens, ela tem que fazer o depósito de valores, gente? Sim ou não? Não! Não! A gente até falou aqui da nossa súmula vinculante 21. Pelo amor de Deus, o aluno meu não pode errar uma questão dessa. Não se exige para recorrer em processos administrativos, tá? O depósito de bens, de dinheiro. Questão erradíssima, erradíssima. Pelo amor de Deus, você não vai errar isso. Súmula vinculante número 21. Caiu no MPU, gente. Prova agora 2018. Tá? Prova agora 2018. Tá bom? Ai, Fábio, eu tô com 10 pontos. Caramba, cara, você tá acertando as 10. Parabéns. É a primeira vez que você deve estar vendo esse assunto aqui e já está acertando 10 questões dos últimos concursos dificílimas, diga-se de passagem. Outra prova do MPU. Ainda é aquela mesma questão do MPU que ela tem várias afirmativas de certo e errado. O recurso administrativo deverá, olha só, a gente falou disso aqui, deverá ser dirigido à autoridade que proferiu a decisão. Égua, gente, temos aqui a autoridade 1, foi ela que deu a decisão. Temos uma outra autoridade que está acima dessa, que é uma autoridade superior, uma autoridade 2. O teu recurso vai para a mesma autoridade que proferiu a decisão, sim ou não? Sim! Tá certo. O qual, se não reconsiderar a decisão, deverá encaminhá-lo à autoridade superior. Ela tem que analisar, né? O recurso é para cá, onde essa autoridade 1 aqui que proferiu a decisão vai reanalisar o caso em 5 dias, e se ele não voltar atrás na sua própria decisão, ele encaminha o recurso para a autoridade superior. Questão está certíssima. Fábio, eu iria passar no MPU, porque eu estou acertando tudo, tá vendo? 12. Ainda é aquela mesma questão, porque é um enunciado, ela tem vários itens. Apenas a sociedade multada poderá interpor recurso administrativo, pois a lei estabelece que apenas as partes no processo têm legitimidade para recorrer. Errado, galera! Uma pessoa interessada, uma pessoa que foi prejudicada naquela decisão do processo administrativo, ela pode recorrer, mesmo que ela não tenha participado do processo. Isso a gente viu lá no artigo 58. O artigo 58 ele fala exatamente isso. Tem legitimidade para recorrer os titulares de direitos e interesses que forem parte no processo. Olha aqui, aqueles cujos direitos ou interesses foram indiretamente afetados pela decisão, mesmo que não foi parte no processo, pode recorrer. Mesmo que não foi parte no processo, pode recorrer. Artigo 58. Caramba, Fábio, eu lembrei certo. Errado, né? Eu lembrei certo, né? Mas a questão está errada. Questão 13. Ainda é a prova do MPU. Ainda é a prova do MPU. Autoridade legalmente competente para julgar o recurso administrativo não pode delegar essa atribuição a terceiro. Gente, você tem que decorar o artigo 13. O artigo 13, ele traz atos indelegáveis. E um desses atos, está escrito lá no artigo 13, é a decisão de recurso administrativo. Eu falei para vocês que esse artigo 13 é um dos mais cobrados aqui da lei. E a questão está certíssima, porque realmente a autoridade que é competente para julgar o recurso administrativo, ela não pode delegar isso a outra autoridade. Ela mesma tem que julgar. Questão 14. A autoridade competente para a realização
de ato administrativo pode escolher renunciar a tal competência, ainda que tenha adquirido por delegação. É errado, galera. Tá errado. Uma autoridade que tem, né, competente para a realização de ato pode escolher renunciar a tal competência. Competência é irrenunciável. É errado. Ainda que tenha adquirido por delegação. Gente, se essa autoridade delegou uma competência para essa daqui não pode renunciar àquilo que ela recebeu de delegação. É erradíssimo. Isso caiu na prova do TRF da primeira região, foi 2017, tá? Questão aqui erradíssima, artigo 11 da Lei do Processo Administrativo. Tá? Artigo 11 da Lei de Processo Administrativo. Penúltima questão. Em processos administrativos, as associações representativas não possuem legitimidade para interposição de recurso. Vamos voltar lá, vamos voltar na lei lá, no artigo 58. Vamos voltar aqui no artigo 58. A associação não tem legitimidade. Olha aqui, tem legitimidade para entrar com recurso. A associação. Pelo amor de Deus, é só ler a lei, gente. Dizer que não tem é errado. Eu vou nem continuar, não tem nem o que explicar aqui. Não tem nem o que explicar, é só ter o artigo 58. E a nossa última questão. Recurso e revisão, instrumentos que permitem o reexame de fatos e provas juntados no processo, se diferenciam quanto à possibilidade de agravamento da decisão do processado. No julgamento do recurso, o órgão competente não poderá agravar a situação do recorrente. Na revisão, há expressa determinação legal que permite o aumento da sanção imposta. Gente, recurso e processo são coisas totalmente diferentes, né? Recurso e revisão. Recurso e a revisão. Nós vimos aqui, na parte de recurso, tá? Que pode o recurso agravar. É possível, na análise do recurso, no julgamento de recurso, reformatio impégios. O que é reformatio impégios? Reforma da decisão recorrida, né? Da decisão para agravar a situação. Reformatio impégios. Então pode sim, né? No processo de recurso. Impégios é para prejudicar. Decora esse pégios aqui. Eu decorei pégios, tem a ver com prejudicar. Pode uma decisão para prejudicar. Na revisão, só é possível reformatio in melius. Melius, esse M aqui, né? Só é possível uma reforma para melhorar. Jamais para agravar. Fábio, onde é que está isso? Essa parte aqui está no 64 e a da revisão você encontra no 65. Vamos ver aqui o 64. O 64. Essa questão aqui foi para fechar com chave de ouro. Da decisão, pode o órgão confirmar, modificar, anular, revogar. Aí ele fala aqui no parágrafo único. Se da aplicação disposta nesse artigo puder decorrer gravame, que é gravar a situação, este deverá ser o particular que vai ter uma decisão gravada, ele tem que ser cientificado. Tá? Beleza. Aí agora a gente vai lá para o 65. Os processos de revisão resultam e podem ser revistos. Aí o parágrafo único da revisão do processo, daqui de revisão, não poderá agravar a sanção. A questão está errada.
com essa questão, vem aqui o Wallace, a gente fecha esse assunto com chave de ouro. Gente, foi um dos assuntos que mais eu tentei passar para vocês de forma detalhada, para que você não erre nada. Hoje eu acredito que você sabe exatamente o que é o processo administrativo, os assuntos que mais caem, o que você vai fazer a leitura da lei, agora você vai entender o que é essa lei. Eu não tenho dúvida alguma. Toda e qualquer questão de processo administrativo, ela está aqui nessas aulas, nesses comentários aqui, dessas questões que nós fizemos, tá bom? O meu muito obrigado e eu vejo você no nosso próximo encontro. Tchau!